Olá, olá, amigo enxadrista! Tudo bem? Aqui Gerson Pérez, do Clube Xadrez Online. Se você é novo no canal, aqui nós falamos sobre treinamento para professores e para jogadores, dos níveis básico, intermediário e avançado. Este vídeo é especialíssimo porque várias pessoas já me fizeram essa pergunta, seja aqui online ou nos cursos de capacitação que eu fiz aí Brasil afora. Bom, a pergunta é a seguinte: com quantos anos eu posso iniciar uma criança no xadrez? Seja ali na escola, ou também se você tem um filho, um sobrinho, um netinho, ou seja, qual que é a idade ideal? Bom, a idade ideal aí já é muito relativa, tudo bem, mas simplesmente há alguns sinais ali que podem direcionar a gente para uma situação específica. Por exemplo, o xadrez é um símbolo, como é lá na escola o processo de alfabetização. Então você tem ali as peças, os seus movimentos, né, que tem que respeitar aquelas regras. E também na alfabetização o mesmo processo, ou seja, você tem ali as letras, né, que tem o seu significado também, assim como as peças do xadrez e seus movimentos. Então, quando a criança está madura para ser alfabetizada, também ela estaria apta a poder jogar xadrez. Bom, isso aí em linhas gerais, porque a gente entra no processo aí de relativismo das coisas e há situações em que você talvez deva trabalhar o xadrez um pouquinho depois, porque a idade é mais ou menos aí da alfabetização é 5 anos. No geral, 5 anos de idade que a gente começa a alfabetizar uma criança. Ok. Então, tem situações que às vezes eu mesmo já fiz testes com crianças de 5 anos que o desenvolvimento não foi legal. Então, seria mais adequado levar o xadrez para ela em outro período, um pouquinho mais para frente. Também já fiz testes com 5 anos, tenho aluno de 5 anos, inclusive online, e deu tudo certo, ou seja, rapidamente a parte cognitiva para o xadrez estava ok. É claro que é todo um processo lúdico, né? Devagarinho você vai passando ali as lições, os conceitos, brincando com o aluno, um tempo muito curto também. Mas simplesmente este vídeo aqui é para falar sobre xadrez e precocidade. Quer dizer, existe uma curva que não é exatamente ali que se dá aos 5 anos, e sim abaixo. Pois é, eu já ensinei crianças de 3 anos. Provavelmente você que está assistindo já deve ter visto aí uma criança de 5 anos jogando xadrez, de 4 anos, de 3 anos. Mais raro, né? Mas inclusive de 3 anos. Bom, o que eu vou mostrar agora é uma dessas situações em que o aluno foge, ele escapa dessa curva normal de crescimento. Ou seja, essa evolução se dá num processo mais precoce, anterior àquele que se daria normalmente. Então vamos lá. Essa foto aí que vocês estão vendo, inclusive uma foto bonita, 2 crianças num clube de xadrez. É o Clube de Xadrez de São Sebastião do Paraíso, aqui em Minas Gerais, onde é inclusive a mesma cidade que funciona o Clube de Xadrez Online, a nossa empresa. A Arena Olímpica, que é um local onde tem simplesmente várias modalidades sendo desenvolvidas, lá tem um clube de xadrez fantástico e a comunidade simplesmente pode treinar lá, ou seja, o acesso é gratuito a esse clube e tem aulas de xadrez, tem torneios. E aí nós estamos vendo uma menininha que, por sinal, muito bonitinha, minha filha, inclusive, Letícia, e do outro lado, o meu aluninho, o Tobias. E o Tobias aí com 3 anos de idade e a Letícia com 7. Bom, vou agora passar para uma parte mais assim de teoria cognitiva, ok? E depois a gente volta à história do Tobias, que tem 3 anos de idade. Nessas fotos que eu fui simplesmente buscando, catalogando aí,
ele estava com 3 anos de idade, já jogando torneio, já tendo aula de xadrez. Bom, vamos lá. Então agora, o que nós vamos ver? O desenvolvimento cognitivo da criança, segundo Piaget. A minha formação acadêmica é de pedagogo. Então ali, né, na faculdade, nós estudamos muitas coisas voltadas à questão do desenvolvimento cognitivo, especialmente construtivismo, que é uma escola muito forte para explicar como você se desenvolve. A questão da evolução segundo o próprio ritmo, interação com o meio. Então você vai observando o outro e no outro fica ali um espelho para você se projetar também. Então, segundo Piaget, os períodos do desenvolvimento são 4. Então você tem o sensório motor, que é aí, ó, de 0 a 2 anos de idade. Segundo período é o pré-operatório, de 2 anos até 7 anos. Terceiro período, operatório concreto, 7 a 11 ou 12 anos. E o quarto período, operatório formal, 11 ou 12 anos em diante. Então, esta divisão é importante porque dentro de cada período desse, a mente já está preparada para determinar as atividades. Então, vamos passar para o quadro seguinte agora. Esse pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, porque o Tobias, nós estamos fazendo aqui um vídeo com ele simplesmente jogando torneios, fazendo aulas de xadrez aos 3 anos. Então, por isso que nós colocamos aí dos 2 aos 7 anos, que é essa divisão do pré-operatório. Então, dentro deste período, o que a criança está apta a fazer? O que ela simplesmente compreende já das coisas, do mundo? Então, a função simbólica já está presente. Por isso que dá para simplesmente você ser alfabetizado, você aprender xadrez, exatamente porque o símbolo, a criança já consegue compreender o que é. Então, olha só, a criança já compreende o conceito de identidade, começa a compreender relações causais, compreende princípios de contagem, importante na escola e também no xadrez, que as peças têm seus valores. Estão desenvolvendo a habilidade de classificar. O vocabulário aumenta significativamente, influenciando a capacidade de comunicação. Apresenta sinais de ter uma teoria da mente, ou seja, consciência de seus processos de pensamento. Adquirem habilidades de distinguirem certos eventos imaginários dos reais. Então, dentro dessa idade aí, desse período dos 2 aos 7 anos, são essas as características básicas do desenvolvimento cognitivo de uma criança. Ok. Então agora vamos seguir aqui com o mestrinho Tobias. Eu comecei a dar aula para o Tobias, ele estava com 3 anos e 8 meses. Então nós fizemos um teste, o irmão já jogava, inclusive jogava muito bem, começou o xadrez, assim, o estudo formal do xadrez mesmo, fazendo aula, jogando torneios, com 5 anos de idade, e com 6 anos já se tornou campeão brasileiro escolar. Então é um menino muito forte, o irmão, né, o Olavo, e a família toda então já envolvida com o xadrez. Então, uma coisa importante a observar, que o Tobias não aparece de forma isolada nesse contexto do xadrez. Então ele já tem o irmão como referência, jogando xadrez, a mãe já joga, a avó já joga, o avô incentiva, o pai incentiva, conforme as fotos que eu vou mostrando para vocês. Então isso aqui é uma aula, foi feito pelo Skype e pelo ICC, Internet Chess Club. Então o Blitzin é a plataforma que a gente utiliza para poder simplesmente fazer a interação com o aluno e também gravar tudo que acontece nesse tabuleiro. Então todas as aulas que eu dou, eu gravo as aulas online nesse tabuleiro, aparecem as jogadas, as posições de estudo e também simplesmente o audiovisual. Então com outro programa, o Camtasia, eu gravo toda a parte ali de voz e de vídeo para depois, quando o aluno quiser, ele simplesmente recuperar aquele conteúdo, ele poder rever aquele conteúdo. Então essa aula aqui é uma aula simples de final, ou seja, para ter noção do cheque e do checkmate. Então há momentos que o rei está ameaçado, tem para onde ir, há momentos que está ameaçado e não tem para onde ir, que é o checkmate. Então o mate da escadinha é o que a gente utiliza para isso. Aqui um pouquinho mais avançado, ó, a mesma aula e
aqui já no próximo lance para poder dar mate. Então as brancas jogando torre H1 aqui já consegue dar mate. Isso aqui é uma outra parte da aula onde nós temos o mate de dama. Então esse já é um pouco mais complicado, tem que achar aquele L, a diferença do rei para dama 1L, e depois repetindo aquele padrão. Mas o Tobias, aí com 3 anos e 8 meses, já fazendo aula, e conseguiu dar mate de 2 torres, dar mate de dama. Então, para vocês verem, ele foge um pouquinho desse padrão que nós estamos acostumados com aula. 5 anos, 6 anos, 7 anos, é que a gente vê a pessoa já desenvolvendo as peças, você ataca a peça dela, ela tira a peça, consegue dar esses mates elementares, e o Tobias já está fazendo isso com 3 anos de idade. Aqui, a sequência também desse estudo de rei-dama contra rei, onde a gente vai repetindo, ó, coloca o rei ali que está sozinho nas bordas e vai se aproximando com a dama e depois com outro rei. Uma coisa importante, ó, isso ele fez uma aula, a aula seguinte já é da mãe dele. Então, o envolvimento familiar, inclusive com o estudo de xadrez, com a prática, os torneios. Então, esta aula já é aula com a mãe do Tobias. Ou seja, ele já tem como referência na família que é legal, interessante fazer aula, é legal, interessante jogar torneio, porque a mãe faz isso, o irmão faz isso. Então tem todo um contexto que ajuda a criança a se interessar por determinada área. Então para ele é natural, né, o xadrez, porque na casa dele aquilo ali já está presente. E aqui o exemplo da mãe também, já jogando um torneio no Clube de Xadrez São Sebastião do Paraíso, é uma família da cidade de Passos. Então Passos é uma cidade mais ou menos 50 quilômetros daqui, bem pertinho de São Sebastião do Paraíso. Então eles vêm aqui treinar no clube. Então sempre quando tem torneios e também fazem aula aqui. Aqui já a avó também apoiando a importância da família para o desenvolvimento. Só que aqui não é com o Tobias, é com o irmão, mas eu botei essa foto da avó Miriam com o Olavo, exatamente para ilustrar que a família está presente no xadrez, ou seja, apoiando para os torneios e fazendo aula. E aqui é uma foto, né, social dos avós que apoiam demais, levam em torneio, né, levam para treinar, então saem da cidade de Passos, pegam o carro e vêm, trazem as crianças aqui para poder treinar, para poder jogar torneio. Então os avós também têm importância fundamental nesse desenvolvimento que eu estou contando, essa história que eu estou relatando aqui para vocês. E aqui, olha só o garotinho enfrentando Rodevaldo, que é um enxadrista forte da região, enfrentando em um torneio. Mas olha a carinha dele. Na realidade, para ele, está brincando de xadrez. Então, o xadrez tem todo esse aspecto lúdico, inclusive a própria forma das peças, né? Essa parte do tato da criança com as peças ali é muito lúdico, né? Porque as peças têm ali as cores, têm as formas. Então, isso aqui é um torneio, foi realizado no fim do ano, em dezembro do ano passado, e ele estava jogando o torneio mesmo. Essa partida está contando aqui pontos para o torneio. E olha que curioso aqui do lado, ó, um carrinho, um brinquedinho, ou seja, ele já está levando um brinquedinho para outro brinquedo, ou seja, o xadrez para ele provavelmente, né, um brinquedo, e aí tem um carrinho ali, né, mostrando, né, que ele é ainda uma criança, ele está brincando de carrinho e de xadrez. Aqui, a mesma partida, olha o carrinho aqui. Então, olha só, já tem o uso do relógio, ele já desenvolve as peças, já não faz dança irregular e já joga torneio, com 3 anos. Esse mesmo torneio, estava jogando também o torneio, isso aqui é o finalzinho, então o irmão, que é o campeão brasileiro da categoria, né, escolar, e ele aqui, ambos com troféus, e olha o pezinho, ó. Arteiro esse menino ou não? Já está com o pezinho aqui quebrado, né? Se recuperando aqui de uma fratura no pezinho aqui. Então,
simplesmente ó, a família envolvida, o irmão também jogando, ganhando o troféu, participando. E aqui está a equipe de São Sebastião do Paraíso. Isso aqui é importante, né? Essa relação social, essa interação que a criança desde pequenininho já tem, né? Com equipe, com time, já sintonizando ali com outras pessoas, já se relacionando com outras pessoas para um objetivo comum. No caso aí, uma competição. E olha só a animação dele aqui, ó, do Tobias, levantando o troféu. E a galerinha toda aqui, ó, as crianças, né, de São Sebastião do Paraíso, que treinam no clube, já se destacando aqui também. E nós, adultos, participando. Então, é a equipe da cidade que foi até Guaxupé para poder jogar o torneio. E aqui é um torneio interior de São Paulo. Então, ó, muita gente jogando, muitas crianças, mas pelas carinhas, você vê que são mais velhas, né? Ó, tem os pais aqui, né? Às vezes treinador também acompanhando. Aqui o relógio já é o relógio analógico e ele está jogando um torneio normal. Ó. Provavelmente levou um cheque aqui de bispo, tirou o rei. E aqui já é uma participação no Clube de Xadrez São Sebastião do Paraíso. Então já está usando o reloginho. E o professor Júlia, que é o professor do clube, então já treinou aqui o Olavo, treina também, né, o Tobias quando eles vão até o clube. Isso aqui então é uma premiação onde os dois foram premiados, os dois estão com medalhinha, o professor Júlia entregando. Aqui a mãe, né, já símbolo desse apoio que eu estou falando, familiar, nesse mesmo torneio, já com as medalhinhas. Ó, o espírito de equipe, ó, de grupo, todo mundo participando, né, várias crianças também. E aqui já é o Mundial que teve em Poços de Caldas. Ele não jogou, pequenininho não jogou, só o irmão que jogou. E aí, ó, a camisa já é a camisa do xadrez, tá participando, tá vendo também. Então a avó, a mãe, o irmão e ele ali presente, mesmo não jogando, já tá com o uniforme. E aqui, ó, retrata essa importância da família. Isso aqui é o irmão, né? Ele foi jogar no Rio de Janeiro, um torneio de xadrez, os pais que levaram, então o pai apoia, a mãe e o irmão também, assim, muito forte no xadrez. Então são boas referências para ele. E aqui então nós temos a última fotinha que eu separei. Em geral, essa idade, a criança faz muito lance irregular, dá muita peça, movimentos mais complicados como rock, en passant, promoção, dificilmente a criança consegue assimilar. E olha só, esta torre, ó, a torre aqui de B8, está simplesmente numa coluna semiaberta. Ó, a torre de E7, ó, a torre da coluna E, está em uma coluna semiaberta. O roque fez o roque pequeno, o rei está protegido. O bispo foi desenvolvido. Cavalo foi desenvolvido. Então, já tem uma noção, apesar de ter 3 anos de idade, já tem uma noção muito boa de desenvolvimento de peça, onde colocar ali as suas forças. E protege o rei, se você atacar a peça dele, ele tira, ele sabe já dar mate. Então, isso é um sinal assim muito forte de precocidade, porque foge daquela linha normal de desenvolvimento cognitivo que a gente está habituado. Porque isso que está acontecendo com ele aos 3 anos é o que geralmente acontece com os alunos por volta ali dos 5 anos. É como se ele tivesse já se antecipado 2 anos. Então, da forma que acontece com ele, é muito legal de se ver. Ou seja, de forma totalmente natural, o dia que quer fazer aula, e é uma aula rápida, é uma aula interativa, é uma aula que a gente brinca, é uma aula lúdica. O dia que não quer fazer aula também, ele vai brincar e simplesmente não tem a aula. Quando quer jogar o torneio, ele vai e joga. Quando não quer, também não joga. Ou seja, nada obrigado, nada forçado. Simplesmente ele pede, eu quero ir no torneio, eu quero fazer aula, eu quero brincar de xadrez, eu quero jogar xadrez. Então, quando você tem esses sinais, né, de desenvolvimento bastante acelerado, bastante precoce, mas a criança
pedindo, né, para interagir com aquela modalidade, eu acho isso muito saudável. Seria ruim, né, assim, se ele estivesse sendo empurrado para essa modalidade ou qualquer outra que seja, mas não é o caso. Tanto é que o desenvolvimento dele realmente é muito expressivo, exatamente por ter um ambiente natural para se desenvolver. Então, se alguém me perguntar a idade ideal, o que mais a gente vê? 5 anos. Mas nós temos casos aí de 4 anos, esse caso dele de 3 anos, e curiosamente, neste momento que eu estou gravando este vídeo, dia 13 de fevereiro de 2018, o Tobias está fazendo 4 anos de idade. Então tudo que eu mostrei para vocês, que eu relatei aí, foi entre os 3 anos e 8 meses até próximo aos 4 anos. Mas no momento que eu estou gravando, exatamente neste dia, é o dia do aniversário dele, que ele já está fazendo 4 aninhos. Então, parabéns para o Tobias, parabéns para a família, né? O irmão Olavo, o pai, a mãe, o avô, a avó, que tem apoiado, né, esse talento e tem levado o xadrez aí para ele, né, assim, para a região, e simplesmente mostrando uma atividade bacana, né, que ajuda muito o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento intelectual, que é o xadrez. Grande abraço para vocês, até nosso próximo vídeo, valeu!